Fala, fala pessoal, como é que está vocês? Tudo bem? Vamos. Vamos iniciar aqui mais um vídeo. Esse vídeo aqui ele vai ser basicamente uma amostra de bastidor, tá? Daquilo que. Como que eu falo? Daquilo que a gente faz quando a gente vai gravar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque. ah, Existe muitas, assim, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas em relação a como que você. Tem pessoas que querem iniciar gravando vídeo, seja lá para qual for o destino, tá? E eu tô deixando aqui essa gravação bem assim. Aqui momentaneamente eu tô gravando a tela do meu computador, tá? Daqui fica a minha câmera, tá? Eu deixei sem iluminação exatamente para mostrar para vocês que cara, tudo que você começa, você não necessariamente tem que ser perfeito. Você não é obrigado a ser perfeito. Não está escrito em lugar nenhum que você tem de ser perfeito, tá? Então, de bastidores aqui eu tenho duas câmeras que estão colocadas aqui, lado a lado, uma da outra, tá? Essas câmeras elas estão sendo utilizadas pelo OBS, tá? Eu poderia estar colocando uma iluminação aqui na frente, aqui atrás. Para quem não sabe, aqui atrás é um plano de fundo fictício, virtual, que eu coloquei. Essa janela aqui ela não existe, apesar de que a minha janela aqui, a real, ela tá aqui do outro lado. Se eu puxar aqui, vocês vão ver que ela vai me clarear aqui. Ó. Essas coisas eu tô falando assim porque ninguém termina falando, ninguém termina dizendo para vocês, tá? Ninguém termina dizendo que como que faz essas coisas. Então eu puxei, fechei a cortina aqui e aqui do lado tem, aqui na minha frente aqui, ó, tem uma janelinha aqui que se eu abrir ela dá uma clareada melhor. Então só para você ver aqui que o fato de eu colocar uma janelinha aqui, ó, deu só estar perto aqui de uma janela já tem luz suficiente para vocês me verem mais ou menos. Bati a mão aqui no microfone. Eu uso esse microfone aqui, ó. Para quem não sabe, é um microfone. Ele é um microfone comum, simples, não tem mesa de som, tá? Quando não quero usar esse microfone, eu uso esse aqui, ó. Tá? Inclusive, vamos fazer uma alteração agora para vocês entenderem. Ó, pera aí, só um instante. Ó. Bom, agora o som que você está ouvindo é desse microfone aqui, ó, tá? Esse microfone aqui. Eu uso esse, ele é USB, Wi-Fi, que faz 3 anos. Fazem 3 anos que eu tenho esse microfone. É um microfone profissional? Ele não é um microfone profissional, mas a qualidade do som é boa. É esse cara aqui, ó. Ó, tá vendo? Opa, o efeito. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar o efeito aqui da minha câmera, porque aí fica melhor. Deixa eu tirar o efeito da placa de vídeo. Aí vocês estão vendo. Cadê aqui? Ou eu fiz na câmera errada? Espera aí. Só um instante. Eu fiz na câmera errada, rapaz. O efeito é esse aqui. Eu vou tirar essa visão e tirar o efeito e vocês vão ver aqui onde eu estou. Então aqui, ó, já tá vendo aqui a minha sala, tá? Ali, a casa aqui onde eu moro, a janela que eu falei fica aqui. Entendeu? Então assim, são coisas que dá para fazer com tudo que você tem. Às vezes, se você tiver uma placa RTX série 30 para cima, uma 3050 já dá conta para você começar, uma 2060 já dá para você começar e fazer algumas coisas, tá? Por exemplo, esses efeitos que eu mostrei aqui para vocês, eles são possíveis
você baixa lá no site da NVIDIA. Eu vou deixar link aqui porque você pode pesquisar lá. E o máximo que eu posso mostrar para vocês aqui em relação a isso, aqui eu posso colocar aqui, deixa eu habilitar aqui, ver se esse. Aqui eu habilitei o fundo do escritório que estaria aqui atrás, ele não apareceu, por quê? Porque o efeito da câmera da NVIDIA não está aplicado. Na hora que eu aplicar o efeito da NVIDIA aqui, ó, do NVIDIA Effects, aí ele aplica automaticamente o fundo real sumiu e esse fundo apareceu. A minha outra câmera, que é uma outra câmera que está aqui, ela está aqui também. Se vocês verem, ela está aqui com fundo verde. Ela está com fundo verde. Então, essa aqui é a câmera que eu acabei de pôr, certo? E vou trocar de câmera. Aqui é outra câmera, certo? Voltando aqui. Aí, inclusive, aqui nessa câmera aqui do fundo verde, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Não. Essa câmera do fundo verde, se eu tirar o fundo verde, sabe o que vai acontecer? Vai pro. Deixa eu voltar aqui. Pronto, o fundo verde sumiu, ele não volta mais. Então, essa câmera que vocês estão vendo aí é a segunda câmera. Então, vou deixar o dedo nela aqui, ó. Eu vou trocar de câmera, tá? Vou trocar de câmera. Opa, vou trocar de câmera. Pronto, troquei de câmera. O que acontece, agora que eu vou mostrar a tela do meu computador. Assim, essas coisas, você pergunta para mim, como que eu aprendi a fazer todas essas coisas? Cara, é o seguinte, na internet você aprende muita coisa. Então, de bastidor eu tenho essa câmera. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Não, dá para ouvir direito. Tô vendo que o som ele tá mostrando ali no, no painel aqui eu vou colocar ele aqui. Esse vídeo tá sem corte, já tá com 7 minutos, mas eu não quero que ele fique muito grande. Opa. Bom, tá aqui, ó. Vocês estão ouvindo o som desse microfone aqui. Agora a gente vai alternar para esse aqui, ó. Câmera no canto do vídeo. Opa, vamos trocar aqui de câmera para vocês visualizarem. Ó, câmera, microfone. Esse não está saindo som. Agora vamos trocar o som para esse microfone aqui de novo. Troquei para esse microfone aqui. Agora ele está saindo som. E nesse não está saindo nada. Esse inclusive eu posso até desligar, ele não está saindo nada. Correto? Então, ó, para vocês verem aqui, eu vou desligar, ó, colocar aqui na minha frente. Desligou. Opa. Desligou. Aqui em cima no meu computador está aqui o receptor. Ele é um receptor aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto muito do foco dessa câmera. É um adaptador tipo C de celular. Inicialmente esse equipamento ele é desenvolvido pensando em celular. Vamos lá, foca. Tem coisa demais, então ele não está focando. Acabei de elogiar a câmera e ela está me deixando na mão. Mas enfim, mas vocês entenderam. Então tá aqui, ó. O adaptador tipo C, ó.
E aqui eu tenho um USB tipo C também, ó. Tá vendo? Aí você diz, ah, meu computador não tem entrada tipo C. Você compra isso aqui, ó. Baratinho, R$10. Então dá pra você utilizar esse equipamento aqui, que normalmente você compra para usar em celular, e você consegue usar no computador. Aí você passa a ter no computador um microfone sem fio. Então dá para usar. Existem esses microfones profissionais, como tem por aí, tá? Que você consegue. Eles são bem caros, eles inclusive. Tem várias marcas deles. Eu tenho esse outro microfone aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais caro, funciona bem. Mas confesso para vocês que a diferença mais na hora de gravar, ela tá mais relacionada a preço. Por quê? Porque assim, a qualidade do som que vocês estão me ouvindo aqui, ela tá muito mais vinculada a como você configurou o som do OBS aqui, tá? Do microfone. Porque o microfone, se você seguir esse canal aqui agora, que eu vou mostrar para vocês qual é o canal que eu sigo para mim acompanhar as minhas. Eu aprendo muito nesse canal, vou indicar esse canal aqui para vocês. Não tenho nenhuma parceria com ele, mas ajuda muito esse canal aqui, ó. Se você vir aqui, ó, digitar Agape Multimídia, que é o canal do Fábio. Esse canal aqui, esse canal aqui, ele, deixa eu me inscrever aqui porque eu tô com outro, eu tô conectado com um outro canal aqui. Inclusive quero pedir para vocês, se for possível, vocês que me seguir aqui, acessar esse canal novo, que é um novo desafio aqui. Se inscreva nesse canal, tá? Vou deixar na descrição aí, ajuda a gente a crescer. Então aqui no canal do Fábio, cara, você aprende muita coisa sobre esses assuntos, sobre usar celular no telão, fazer todas as configurações necessárias que vocês precisam, como por exemplo câmeras, set, usando perspectiva, e vídeos mais antigos ensinando a fazer essas coisas. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu pego algum dos vídeos que eu usei para fazer a configuração do microfone. Deixa eu ver aqui. O Fábio ele tem live toda segunda-feira. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, esse vídeo aqui, ó, deixa eu ver, é esse vídeo aqui, se eu não me engano. Deixa eu configurar aqui pra... Tá, não vai sair o som do desktop, tá? Deixa eu ver se é esse vídeo aqui que... Nesse vídeo aqui, ele ensina como você configurar o microfone no OBS com todos os... com tudo que você precisa saber para poder sair a qualidade do som ideal, entendeu? Tá vendo aqui, ó, configurações, os filtros e tal. Então, nesse canal dele aqui, cara, você consegue aprender muita coisa. Então, você aprende muita coisa, tá? Ele, placa de som, OBS, webcam e tal. Então assim, tem muita coisa sobre o assunto, entendeu? Muita coisa mesmo. Então esse aqui é o microfone Boy Mini e tal. Então, resumindo, você tem você tem tudo que você precisa na internet para você usar com o que você tem. Você pega, aprende
e com base naquilo que você aprende, você aplica na sua realidade, entendeu? Você aplica na realidade que você tem. Qual é a tua realidade? Minha realidade é X. Então você pega o teu equipamento, pode ser um computador, pode ser um notebook, e você adapta à sua realidade. O que você não pode querer fazer é tentar extrair do seu equipamento algo que ele não consegue te entregar, entendeu? Uma outra coisa que, como o meu computador, o meu OBS, ele está configurado para suprimir as imagens da captura do OBS, mas eu vou desativar aqui para me mostrar uma coisa para vocês. Tá. Eu vou desmarcar aqui e dar um OK, e agora a gente vai, eu vou fazer a transição aqui e vou mostrar as configurações aqui do OBS. Algumas coisas que normalmente eu faço, né? A aparência não me interessa muito. As saídas. Aqui nas saídas é onde você vai fazer as configurações de acordo com a sua realidade. A transmissão você vai colocar de acordo com o link de internet que você tem. Aqui o meu que está com 10 mil, vou colocar 15 mil, porque é mais ou menos a minha conexão, ela dá para fazer isso, tá? A latência, e você vai colocar as configurações aqui. Você vai aprender lá no canal do Fábio como fazer as configurações com base no teu hardware, tá? Na gravação aqui, mesma coisa. Aqui ele não está deixando eu fazer nenhuma configuração porque eu estou usando para gravar agora, né? Você utilizar os codecs corretos, formato de gravação, formato de áudio, tá? A taxa de bits e tudo mais. No caso aqui, quando dá gravação, como eu estou gravando agora, esse vídeo exatamente que eu estou gravando agora, ele já está com 17 minutos. Eu deixo ele para alta qualidade, eu deixo na pré-definição de lento 5, a qualidade é boa, entendeu? Mas se eu colocar mais lento, a qualidade será ótima. Então o meu computador, ele dá, mas ele já começa, não é que ele começa a gargalar, ele já começa a ficar mais pesado e demorar mais para aquilo que eu preciso. Utilizar duas passadas, um quadro de resolução, um quarto da resolução, tá? Essas coisas, entendeu? O áudio você não mexe, não precisa mexer em nada aqui. O áudio também você não vai mexer em nada, deixa do jeito que está aqui. O dispositivo de áudios globais desktop é o padrão mesmo, você deixa aí, não mexe em nada. Áudio do desktop 2 desativado, não tem. O microfone, o microfone ou auxiliar, tá aqui o padrão, que é o microfone que eu estou usando agora para gravar, tá? Que é esse que está aqui, eu acho que vocês estão vendo aí no canto da tela. O microfone 2 aqui eu poderia escolher, já deixar definido aqui. Ele não está aparecendo mais o microfonezinho aqui pequeno, porque eu arranquei ele eu tirei ele dali como que eu faço? Eu tirei ele cadê aqui? Cadê onde que eu tava? Tá. Eu tinha tirado ele da porta USB. E assim por diante. Vídeo. Aqui eu recomendo vocês. Aqui tem uma coisa que é interessante. Deixa eu ver se aqui na saída tá mostrando isso. Na gravação. Na gravação não mostra, mas na transmissão mostra. Na transmissão ela mostra. Se ela não mostra na transmissão, você vai fazer aqui. Você vai fazer aqui no vídeo. Cara, eu recentemente fiz um comentário. Eu vou cancelar aqui e vou mudar pra cá. Eu fiz um comentário em um vídeo, não lembro em que vídeo foi. Eu acho que foi numa live do próprio Fábio, né? Que ele que faz a live e tem algum pessoal que ajuda ele. E eu disse que a transmissão, ela não necessariamente é obrigado a ser a 60 fps, entendeu?
você pode fazer uma transmissão a 30 fps que ela fica tranquilo, cara. Ela funciona tranquilo, entendeu? E 60 fps, dependendo do espectador que está lá do outro lado, a internet dele, só o fato de estar em 60 fps, às vezes o 60 fps ela termina sendo muito, entendeu? E se a gente for partir aqui para a parte de visualização, eu quero dizer para vocês que 24 FPS já dá conta do recado, por conta do que o olho humano consegue entregar. Eu posso dizer para você assim, quando eu fiz o comentário, alguém comentou dizendo que não, FPS, 60 FPS ela é mais fluido e tal. Ela pode ter mais fluidez no sentido de passar de uma coisa para outra. Por exemplo, aqui esse vídeo aqui, ó, ele tá em 30 fps. Cara, você vai gravar, você vai transmitir, você está gravando jogo de futebol, você está transmitindo esporte radical, com aquela moto pulando, aquelas coisas subindo, descendo e tal. Cara, se você não estiver fazendo isso, você não tem por que utilizar mais que 60 fps, entendeu? Mais que 30 fps. Por que eu estou falando? Porque a taxa de quadros ela fica maior e requer mais da internet que você tem, até para assistir os vídeos em 60 fps, mesmo sendo vídeo, e demorará mais para aquela cena de 1 segundo ser formada, entende? Porque como que funciona essa questão de FPS? É muito fácil. Quando eu digo 60 fps, 30 fps, são 30 quadros que são formados em 1 segundo para que ele forme um vídeo. Então isso quer dizer que a cada 1 segundo são formados 30 quadros. Quando você aumenta isso para 60, você passa a ter de 30 para 60 quadros por segundo. Então você vai precisar de um pouco mais de poder de processamento, renderização, essas coisas e tudo mais, para poder dar conta na velocidade. Você precisa de um pouco mais de velocidade. E às vezes na internet, você tem internet, a internet ela é até boa, mas ela não é estável. E em uma outra ocasião eu posso falar sobre esse assunto, se eu lembrar. Entendeu? Porque assim, você pode ter uma internet de 800 megabits. Ela é uma internet de 800 megabits, mas ela não é estável. Mas se você tem um link de 300 e ele é estável, o que é estável? É onde ele mantém sempre ali naquela velocidade. Isso faz muita diferença. Então, se você grava ou transmite, é a minha recomendação. É a minha recomendação com base nas experiências que eu tenho nas experiências que eu tenho com, como que eu falo, trabalhando na área de web design, na área de design e produção gráfica numa empresa que eu trabalhei, entendeu? Eu trabalhei numa empresa e eu fazia coisas nessa empresa, entendeu? Eu era responsável por produzir vídeos, fazer muitas coisas no Photoshop, fazer muitas coisas no Premiere e essas coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendendo num outro canal, eu aprendi algumas coisas que é importante também, que é esse canal aqui. Deixa eu mudar aqui as configurações aqui para a gente poder ter uma experiência diferente. É nesse canal aqui. Se você procurar nesse canal aqui, ó, deixa eu ver aqui. Acho que é Thiago. Como que é o nome dele, rapaz?
tentar achar ele aqui. Como eu tô no outro canal, eu não quero mudar de canal. Eu não lembro de cabeça agora, tantas pessoas que a gente é inscrito que você termina não lembrando. Deixa eu ver se eu acho o canal dele aqui. Esse canal aqui é muito bom para você aprender isso. Nesse canal aqui você vai entender algumas coisas que eu falo sobre essa questão de FPS, tá? Esse aqui, ó, Thiago Rodrigues. No canal dele você vai aprender algumas coisas sobre essa questão de vídeos. Thiago Rodrigues, ele é um cara que ele tem um canal muito voltado para a área cinematográfica. E ele vai falar sobre algumas coisas que eu já falei a respeito, que eu comentei numa live que eu estava me referindo. É exatamente sobre a questão de FPS. Você ter uma qualidade de 4K, 6K, 8K em 24 FPS, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. O vídeo em 8K ele é muito mais pesado. O vídeo em 4K ele é muito mais pesado, certo? Mas assim, a relação que eu vou fazer aqui ela é extremamente importante aqui. Você pode fazer esse teste se você tiver como produzir o que eu vou falar aqui. E vai jogar no YouTube. Faz um vídeo de 20 segundos. 20 segundos, 30, 40 segundos, 1 minuto. Um vídeo em widescreen, tá? Você pega um vídeo, produz ele em 8K. E esse vídeo em 8K você coloca ele em 24 FPS, ok? E você pega um vídeo e produz esse vídeo em vez de 8K, você produz ele em 1080p. E vamos exagerar aqui o FPS dele se o software que você estiver utilizando der conta de fazer isso. Você pega esse vídeo de 1080p também de 1 minuto, mas só que em vez de você utilizar 24 FPS, você coloca ele em 75 FPS ou 120, sei lá, ou até mesmo 60. Você vai ver que a fluidez dos dois vídeos é praticamente a mesma. Eles vão fluir praticamente a mesma. O que vai ter de compensação é que o vídeo de 8K ele só precisa construir 24 quadros em 1 segundo para formar a cena, entendeu? Aquela cena de 1 segundo. O vídeo de mesmo em Full HD, ele para formar a cena, mesmo sendo em Full HD, e só vai formar em Full HD, mesmo sendo em Full HD, ele precisará, se você escolher 120 FPS, ele precisará de 120 fotos. Ele precisará tirar 120 fotos para poder formar aquela cena de 1 segundo. Você entendeu? Então, essa quantidade de fotos que ela precisará tirar a mais em 1 segundo pode terminar não compensando. Assim, pode terminar desequilibrando um pouco, mesmo você tendo um vídeo de 1080p, entendeu? Se você der uma navegada na internet aí, você vai encontrar alguns canais, alguns vídeos. Você vai encontrar alguns vídeos. Se você estiver assistindo esse vídeo na questão de bastidor para aprender as coisas, você vai encontrar em alguns canais, por exemplo, aí, deixa eu ver aqui se eu encontro, mas em alguns canais por aí você vai encontrar vídeos de 1080p e você coloca para rodar o vídeo e ele fica lá girando um pouco, para aí demora um pouco mais para carregar. Você entendeu? E por que isso acontece? Por conta da quantidade de FPS. Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui nos vídeos mais antigos do Thiago. Deixa eu ver aqui, vídeo de 2 anos aqui. Aqui, ó, nesse vídeo aqui ele explica
Ó, esse vídeo aqui, ele explica a diferença entre 24 ou 60 FPS. Você tá entendendo? E ele fala nesse vídeo, eu tô falando porque eu já assisti esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui especificamente, você vai entender melhor o que eu tô falando aqui. Entende? Porque aí parte da ideia de que normalmente a pessoa que filma, a pessoa que transmite, no caso de algumas pessoas que normalmente questionam você e não te entende quando você questiona ele por determinadas coisas. Por exemplo aqui, deixa eu ver esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, ele termina explicando. Entendeu? Assim, qual que é a diferença entre 24 e 60 FPS? Ó, esse comentário aqui, ele casa exatamente com o que eu falei. Ó, essa pessoa aqui, ele está dizendo aqui, ó. Quando tem muito movimento, é interessante usar 60 FPS, como filmagem de tradução em libras, em jogos eletrônicos, por exemplo. Se for assunto em que não tem muito movimento, como esse vídeo, que é o caso do vídeo dele aqui, do Thiago, o ideal é 24, 25 ou 30 no máximo mesmo. Que é uma coisa interessante, é que muitas câmeras com FPS mais baixo você consegue setar o mesmo bitrate máximo, entendeu? Que depois a gente fala um pouco sobre bitrate. E quando está no FPS alto, fazendo com que o FPS baixo você tenha uma qualidade de imagem melhor, pois terá informações de bits, entendeu? Às vezes você tem um vídeo de 4K, mas não tem o bitrate ideal, e depois a gente fala sobre o bitrate por frame. Entendeu? O que é bitrate por frame? Que eu não vou perder, eu não vou fazer aqui para vocês bem rápido aqui, mas se eu pegar o Paint aqui, eu fazer um desenho aqui bem rápido aqui, vamos supor aqui. Opa. Se você pegar aqui, imagine que isso aqui é um quadro, tá? Um quadro de 80 de 8, um quadro de 8K. E aí você vai ter também quadros de 4K e você vai ter quadros de 1080p. O que acontece? A diferença é que dentro do quadro aqui, imagine que isso aqui é um frame, entendeu? É a quantidade de pixels que tem dentro do quadro, entendeu? A quantidade de pixels que tem dentro do quadro é que de fato vai mais ou menos vai definir o bitrate, entendeu? Então essas diferenças que você deve entender sobre como filmar ou transmitir entre 24 e 60 vai impactar diretamente na exibição da tela lá do usuário, tanto do seu vídeo quanto da sua imagem, da sua transmissão. Ela vai impactar isso lá dentro também. Assim como uma coisa que é de extrema importância você compreender e saber é a questão da visão do olho humano, entendeu? Qual que é a importância de saber disso? É porque o olho humano ele tem um limite para enxergar, assim como os nossos ouvidos têm um limite de frequência de áudio para ouvir. Então existem frequências que não adianta eu produzir uma determinada frequência aqui, sendo que o ouvido humano ele não tem capacidade para captar determinadas frequências como alguns animais têm. Mas se o assunto for um assunto meio parado mesmo, você está fazendo uma live stream, você está falando coisas, você está transmitindo mais sentado ali, o que você está fazendo é mais sentado, como por exemplo, você que é trader, vamos dizer assim, você não tem por que fazer uma live ou um vídeo com mais de 60 FPS, com mais de 25, 30 FPS, porque você pode impactar
diretamente na experiência do usuário lá do outro lado. E nesse outro canal aqui, Nerdologia, 2 vídeos, eu vou deixar ele na descrição aí para vocês verem, tá certo? Então, esse vídeo ele tem mais ou menos essa ideia de trazer essas informações para vocês em relação a isso, tá? E eu quero finalizar falando sobre o assunto tanto de FPS quanto de qualquer outra coisa. É que aqui nos finalmente você entenda como que um vídeo ele é formado, entendeu? Um vídeo ele é formado até que desde quando eu fiz curso de fotografia, e se vocês lembram lá, você é daquelas antigas, imagine que você tem isso aqui, tá? Isso aqui é um monte de folhas aqui. Quem é das antigas já sabe o que eu vou falar, tá? Um vídeo ele é formado por uma sequência de fotos tiradas de um determinado movimento. Eu vou pegar minha mão, vindo aqui para cá, e você viu esse vídeo. Você viu minha mão saindo aqui do ponto A e chegando ao ponto B, tá? Ele chegou ao ponto B. Esse movimento que fez com que esse vídeo fosse formado, na verdade, na prática, o que aconteceu é que a câmera que está me filmando agora, a cada segundo, por exemplo, agora eu estou a 30 fps, a cada segundo que passa, essa câmera ela tira 30 fotos em cada segundo, entendeu? E essas fotos elas são enviadas para o computador. No caso do computador aqui, se você tem um celular, ele envia para o processador do celular. Se for uma câmera fotográfica, ele envia para o sensor de captura de lá da câmera fotográfica e coloca as fotos na sequência e coloca dentro de um container, vamos dizer assim, para que quando você abrir, ele automaticamente abrisse todas as fotos sempre em slides em sequência. É assim que é feito um vídeo, entendeu? O vídeo é feito exatamente assim, você entendeu? Então o vídeo ele é uma formação de sequência de fotos. Se você entender isso, você vai entender melhor o que é frame por segundo. Que frame significa quadro por segundo. E que quadro aqui no contexto de frame, esse quadro significa foto. Então eu poderia muito bem, em vez de chamar 60 frame por segundo, eu poderia chamar 60 fotos por segundo, que é a mesma coisa. É exatamente isso que acontece. Então se você tem um vídeo de 120 fps, ele gera 60 fotos por segundo. Então é assim por diante. O monitor de 140 Hz, que também o Hertz, aprenda isso, já vem um pouco da eletrônica e da elétrica, o Hertz também vem de frequência, que por mais que esteja relacionado ao FPS, frequência medida em Hertz, por mais que alguém me jogue uma pedra agora, não tem nada a ver com frame por segundos, entendeu? Hertz é uma coisa que é medida de energia e frame por segundo é outra coisa. Um monitor de 140 Hz, ele está dizendo que ele tem a capacidade de receber aquela imagem gerada em 140 frame por segundo e processar aquilo também no mesmo segundo, entendeu? Então é a mesma coisa. E quando o monitor faz isso, te entrega essa experiência visual que você vê. O que na prática acontece não é que o seu olho humano ele ficou mais poderoso e conseguiu enxergar mais, não. O hardware em si ele conseguiu fazer com que os movimentos eles fossem mais perceptíveis. É por isso que em jogos competitivos como jogo de tiro, um monitor com uma frequência maior ela te dá uma melhor experiência, tá certo? Ela te dá uma maior experiência, uma melhor experiência. O que acontece é que a experiência ela é melhor porque ela exibe. Esses dias eu vi alguém falar uma coisa que não é verdade, tá? Por exemplo,
Se eu fosse fazer uma experiência aqui com CS, eu vi alguém dizer na internet que no monitor de 60 Hz, por mais que a tua placa de vídeo, o conjunto do teu computador, ele gere 140, 80, 70, 200 FPS, no monitor não, nunca vai aparecer mais de 60 FPS, porque ele é só de 60 Hz. Isso não é verdade. Aparece na tela, sim. Inclusive no MS Afterburner você consegue colocar no canto da tela ali e vai aparecer lá quantos frames por segundo o jogo ele está gerando. O que não está acontecendo na prática é o teu monitor ele só está te entregando 60, mas o que está sendo gerado é 120. E mesmo assim você ainda consegue ter uma experiência boa quando você tem mais hertz sendo gerado, mesmo tendo um monitor de 60 Hz. Eu acredito que o vídeo aqui ele ficou bem explicado, assim, mastigado sobre o assunto, que não dá para ter dúvida em relação ao que eu falei, tá certo? Bom, gente, obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de assistir até aqui. Se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo. E espero que vocês tenham compreendido. E se você tiver dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí nos comentários, que a gente está aqui prontamente para ouvir as suas opiniões, tá certo? Meu forte obrigado, abraço e nós nos vemos numa próxima oportunidade.